Vocês não vão contar a história de vocês. Vou só falar como é que eu encontrei Pedagogia Griot, que a gente está fazendo aqui hoje, para a gente passar aqui para o ritual da condição de história. Então, meu nome é Adriana, sou griot aprendiz da Rede de Tradição Oral do Ministério da Cultura. A gente está aqui na ocupação cultural do Pontão de Cultura Digital da Escola de Comunicação, que é essa casa a gente está, na UFRJ, Rio de Janeiro. E eu encontrei Pedagogia Griot, foi o seguinte, a gente começou a fazer um trabalho na Casa de Jurema, que é um trabalho ligado às matrizes africanas e indígenas de Pernambuco, um trabalho espiritual, mas que tem fortemente um legado de cultura que a gente conhece profanamente no Carnaval de Pernambuco, que é o coco, maracatu, a ciranda. E eu descobri que no terreiro essas músicas eram produzidas, eram feitas, elas faziam parte do ritual. Em 2008 a gente participou de um edital que era chamado Ação Griot. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida. E a Ação Griot ela foi montada na época que o Gil era ministro da Cultura, junto com a Secretaria da Diversidade Cultural. E eles queriam meio que mapear e valorizar quais eram os grupos que faziam, os grupos e pessoas da cultura que trabalhavam cultura popular, né, uma cultura das comunidades tradicionais, a cultura de tradição oral e também do saber ancestral, que tivessem uma atividade sistemática nas escolas. Que, portanto, haveria uma relação entre educação e cultura muito fortemente linkadas, né? E essa ação, então, o Grãos de Luz Griot, que é a ONG que inspirou a gente, concebeu a Pedagogia Griot, começou a montar alguns princípios, algumas referências, que pega basicamente a educação popular, a proposta do Paulo Freire, de partir da realidade das pessoas, né? Mas ela é basicamente uma pedagogia do encontro entre a cultura e a educação, entre o saber da cultura, de tradição oral, da ancestralidade e a educação escolar, a educação acadêmica. Encontro por quê? Porque esse saber foi historicamente tirado da escola. O saber que a gente tem na escola, na educação formal, é um saber europeu. Todo o seu método, todas as suas concepções, os seus princípios, os nossos livros pedagógicos, eles são importados desde sempre, desde que o nosso país foi invadido pelos portugueses. Então, assim, a gente tem as escolas que já nasceram para catequizar o nosso povo, para fazer com que o índio deixasse a sua cultura e pudesse, então, passar por uma outra referência existencial, uma outra visão de mundo, que era a visão do mundo nosso colonizador, dos nossos exploradores. Então, a Pedagogia Griot, não que ela tente fazer a reparação histórica disso, mas ela vai tentar meio que fazer isso que eu chamo aqui, apelidei de uma reforma agrária dos saberes. É um pouco ocupar, dizer, olha, a gente tem uma parte nisso, existe uma sabedoria do nosso povo, dos nossos raizeiros, das nossas benzedeiras, dos nossos músicos, dos nossos poetas, dos nossos artistas populares, das pessoas que estão na rua, que tem um saber que foi legado africano, que foi legado índio, que foi legado de vários povos, inclusive europeus, que foram massacrados também. E esses saberes fazem parte da nossa vida, da nossa cultura. Então a Pedagogia Griot, ela vai partir de alguns princípios, quais sejam o de fazer o reencantamento da educação, parar de que a escola seja esse lugar oco, sem vida, né? O que aconteça lá fora não pode ser discutido aqui dentro, se for discutido é sempre a partir de uma teoria de um europeu, né? De um francês principalmente, né? Assim, que o pessoal adora os franceses na academia. E aí, quando chega na nossa realidade brasileira, misturada, híbrida, né, cheia de tensões, de conflitos sociais, de questões econômicas, de falta de informação que é negligenciada para a gente de propósito, a gente não vê sentido no que a gente estuda dentro da universidade. E aí, mais do que isso, a gente desvaloriza o que acontece na vida lá fora. Então a nossa ideia, trazendo MC Ralph hoje, de Sleep, é trazer a rua para a escola. É uma música que vem da rua, é uma música que tem uma história de luta, uma história de resistência, que tem um monte de histórias que a gente não sabe ainda, inclusive, dessa relação com o Nordeste, uma história que é meio difícil de acessar diretamente essa ligação do movimento hip hop com a África, principalmente para os mais novos. Um certo desconhecimento da história política do hip hop. Então, assim, a gente está convocando esses saberes que são da rua, esses saberes que são da música,
porque eles têm uma história, eles têm um lugar na formação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos estudantes brasileiros, né? Assim, e eles deveriam ser valorizados pela educação formal, né? Não só porque existe uma lei, mas porque isso faz parte da nossa cultura, da nossa vida, né? Isso poderia mudar realmente muita percepção, principalmente em relação ao preconceito social, preconceito econômico, preconceito de várias formas. Então a pedagogia griot, ela basicamente ela parte desse deslocamento histórico de querer trazer essa relação, esse encontro. Então a pedagogia que se baseia no diálogo, na roda, no ritual da roda, da gente estar em roda, no ritual da gente falar através da arte, seja da música, da poesia, da literatura, das artes plásticas, principalmente daquelas que não têm assento nas faculdades de belas artes, porque vai ser sempre a arte que não é nossa, né? É sempre uma arte que teve uma outra história, né? Então, assim, você não vai estudar literatura de cordel na faculdade, muito difícil, a não ser que você tenha uma briga para fazer uma pesquisa sobre isso, mas é muito difícil. Você ter uma disciplina que vai falar do hip hop, uma disciplina que vai falar da cultura na África, mesmo nas faculdades de história, porque isso foi um processo historicamente retirado do nosso currículo escolar. Quando a gente vai estudar, não sei com vocês, mas quando eu estudei a história do Brasil, eu estudei o que aconteceu em 64. Eu não sei quem foram os negros que construíram a história desse país. A gente só estuda eles como escravos. A gente não estuda eles como aqueles que fizeram vários partos. Ensinaram. Boa, boa. Joaquim.